Oi, como vocês estão? Parabenizá-los pela perseverança. Hoje já vamos para a quarta aula e vamos estudar sobre o êxodo e a peregrinação de Israel no deserto. Esse assunto que a gente vai ver hoje está no livro de Êxodo e Números. Nós vamos estudar um pouco esses dois livros da Bíblia que mostram a saída do povo do Egito e o início da peregrinação em Êxodo, e aí essa peregrinação até a terra de Canaã era narrada e concluída no livro de Números. A data do êxodo, qual foi a data da saída do povo de Israel no Egito? Eles saíram em torno do ano 1450 a 1220 a.C. A gente vai ver que os historiadores não têm um consenso sobre qual foi a data precisa do êxodo. Então é em torno de 1450 a 1220. Por que 1220? Porque nessa época já tem uma evidência arqueológica lá em Israel, na terra de Canaã, do monumento que o faraó Meripta ele ergueu para comemorar a vitória dos egípcios sobre os israelitas que já estavam na terra de Canaã. Então, com certeza, pelas próprias evidências históricas, eles estavam no Egito, na terra de Canaã, já no ano de 1220 a.C. Mas os historiadores eles não têm uma data precisa para dizer qual foi a data do êxodo. Alguns têm duas opiniões. A primeira diz que foi em torno do ano 1440 a.C. E o faraó, né, aquele grande conquistador e construtor, porque a época da opressão de Israel é uma época de construção, a gente vê que eles estão construindo cidades, foi Tutmés III, segundo essa versão. E Amenófis II seria o faraó do opressor, né, na época da saída do povo de Israel, quando eles vão ser libertos sob a liderança de Moisés. Essa data de 1440 ela é conhecida mais como uma teoria que existe de que o José foi primeiro-ministro do Egito na época dos Hyksos. Os Hyksos eram povos semitas que vinham da Ásia e ali eles se radicaram no Egito. Eles governaram em torno de 1750 a 1500 a.C. E alguns historiadores dizem que José foi nessa época que ele foi primeiro-ministro. Por quê? Porque não existe no Egito nenhuma evidência histórica, ou monumento, ou alguma coisa que comprove que esse José, né, primeiro-ministro do Egito, e estranho porque um personagem tão importante dentro da narrativa bíblica não tem nem nada histórico. Aí eles acham que foi nesse período dos ricos, porque quando o faraó Amós I restaurou a dinastia egípcia, isso aí a primeira coisa que ele fez foi destruir todas as evidências históricas dessa invasão dos semitas, os Hyksos, que eram povos guerreiros que começaram a usar os cavalos nos combates. Mas por quê? Porque a história é contada pelo conquistador, né? Geralmente a versão é do conquistador. Eles não queriam deixar registro dessa época da dinastia egípcia, foi interrompida por invasores semitas. E até em Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim: entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Êxodo 1, 8. Esse rei seria Amós I, que é implantado, né, como faraó do Egito logo após a expulsão dos Hyksos. A outra opinião diz que o êxodo ocorreu no período de Ramsés II, que foi entre 1260 a 1240 a.C. Os defensores dessa opinião defendem que na época estavam construindo os israelitas. Isso está em Êxodo, capítulo 1, versículo 11. A cidade de Pitom e Ramsés, e que essas cidades teriam sido construídas na época do faraó Ramsés II. Então, segundo essa corrente, o Êxodo foi em torno de 1250 a.C. A opressão egípcia. Israel permaneceu 430 anos no Egito. E logo no capítulo 1 de Êxodo, ele começa a mostrar que os egípcios ficaram apavorados porque eles cresceram muito. E ali eles começam a oprimir o povo de Israel. E eles tentam evitar esse crescimento da população israelita. Então eles colocam eles sob trabalho forçado. Eles vão construir essa cidade de Pitom e Ramsés. Eles começam a viver uma vida de grande opressão. O faraó determina que as parteiras hebreias têm que matar as crianças do sexo masculino, mas elas não obedeceram essa ordem, porque elas temiam a Deus.
Elas diziam, não, quando chega lá, as mulheres hebreias são vigorosas, já tiveram uma criança. Aí o faraó determina que todas as crianças do sexo masculino sejam jogadas no rio Nilo. Então toda criança israelita que nascesse, se fosse do sexo masculino, teria que ser jogada no rio Nilo. E aí nessa época a mãe, né, Joquebede, a mãe de Moisés, joga ele no Nilo. A palavra Moisés que é tirado das águas. Por quê? Porque a filha do faraó recolhe ele no Nilo e vai educar dentro do palácio do faraó. E Moisés vai ser esse libertador de Israel. E da vida dele, né, um garoto que é salvo, na época a mãe coloca ali no Nilo, coloca a irmã Miriam para ficar olhando. E quando a filha do faraó pega a criança, ela chega e diz, né, que existe uma mulher hebreia que pode cuidar daquela criança. Então na infância, na amamentação, que naquela época durava de 2 a 3 anos, Moisés foi cuidado pela sua mãe. Depois ele vai para o palácio do faraó. E eu acho interessante a vida de Moisés, porque ela é bem dividida em 3 etapas. Ele passou 40 anos no Egito. Ali ele teve uma educação de filho de faraó. E ali ele, depois dos 40 anos, ele quer se apresentar aos hebreus como um libertador, mas só que ele mata um egípcio, né? E ali os próprios israelitas não reconhecem que ele seria aquele que Deus tinha designado para libertar o povo de Israel. E ali com medo ele foge. Aí vai ser mais 40 anos. Agora lá na terra de Midian, onde ele casa com Zipra, que era filha do sacerdote Jetro. E ali ele vai passar 40 anos cuidando dos rebanhos do sogro Jetro, o sacerdote Reuel. Mas ali ele vai aprender o quê? A ser mais moderado, a entender mais o poder de Deus. É tanto que no final desses 40 anos ele vai ter a visão da sarça ardente e vai ser comissionado por Deus para conduzir o povo durante 40 anos no deserto. Aí são 40 anos no deserto. Viveu 120 anos, 40 no Egito, sendo preparado para ser um estadista, né, um conhecedor de toda a cultura da época. 40 anos no deserto, aprendendo a ser pastor de ovelha, e 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto. E uma vez, quando ele estava passitando o sogro de Jetro, nas proximidades do Monte Horebe, ele tem aquela visão da sarça ardente. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então a forma como Deus usou para atrair a atenção de Moisés foi essa sarça ardente. Dizem, né, os estudiosos, que é um fenômeno comum no deserto, devido ao calor, aqueles arbustos de combustão, a sarça. Mas o que chamou a atenção a Moisés não foi nem o fato dela incendiar, foi que ela ardia, mas o fogo não consumia. E ali ele se aproxima, quando ele se aproxima, ele tira a sandália, que aqui é terra santa. E ali ele vai ser comissionado por Deus para a missão que ele vai designar em tirar o povo da escravidão do Egito e conduzir em direção à terra prometida. E aqui a gente vê um Moisés hesitante, quando Deus o chama. Todos nós, quando temos um chamado de Deus, nós ficamos às vezes receosos, porque muitas vezes nós pensamos que é pela nossa capacidade, não entendemos que toda a missão que Deus designa para nós fazermos é debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. E Moisés faz 4 perguntas a Deus. A primeira pergunta que ele faz está em Êxodo 3:11. Ele diz assim: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeira coisa dele é que ele sentiu-se incapacitado para fazer aquilo que Deus estava mandando fazer, porque há 40 anos atrás ele quis fazer e fracassou. Só que não entendeu que aquele jovem de 40 anos, né, que tinha saído do palácio, ele queria resolver tudo pela força do seu braço. Ele tinha que aprender a ser conduzido por Deus. Ele vai aprender esses 40 anos no deserto de Midian. E ali Deus disse que ele confiasse nele, porque Deus iria com ele. E não, ele deu um sinal: olha, vocês vão voltar aqui no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e aqui vocês vão adorar o Senhor depois de serem libertos do cativeiro. Aí ele faz a segunda pergunta: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que ele direi, esse 3:13. A gente tem que saber quem nos envia. A gente vai falar de Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. Não apenas intelectualmente,
mas principalmente também por meio de experiências com ele. E ali Deus se revela, ele tem uma revelação profunda de um Deus pessoal e santo. Essa visão do Yahvé, o Deus do pacto da aliança, é que vai nortear a vida de Moisés e também a vida de Israel. Israel vai ter uma visão monoteísta, mas além de ser uma visão monoteísta de Deus, vai ter a ideia de um Deus que é pessoal, um Deus que caminha com o seu povo e um Deus santo, Deus que é separado do pecado, porque os deuses pagãos tinham os mesmos defeitos humanos naquela época. E é esse norte, essa revelação que Moisés tem de Deus e vai transmitir à nação de Israel, que vai fazer com que a nação de Israel seja diferente das outras nações da terra. E Deus diz: eu sou o que sou. Sou um Deus que nada nos céus e na terra pode comparar. Nem a criação, nem o céu, nem a terra tem nada que possa ser comparado a esse Deus que criou todas as coisas. E é por isso que a idolatria é algo errado que a Bíblia condena veementemente. Nós não podemos fazer imagem de um Deus que é espírito e que nada na terra pode representá-lo. Aí ele faz a terceira pergunta: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mas como é que eles vão saber que o Senhor me mandou? Aí Deus dá a eles sinais. Ainda hoje, nós que somos comissionados por Deus, Deus nos dá sinais. A pregação muitas vezes é confirmada por sinais de maravilhas. Os missionários que estão nos campos missionários, entrando pelo Evangelho pela primeira vez, Deus vai confirmando, através do sobrenatural, que aquela palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus. Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra, que salve a palavra, mas o milagre, o sinal confirma que aquela palavra é a palavra de Deus. E Deus dá sinais a ele. Deus manda que ele joga o cajado e transforma numa serpente. Depois a serpente se volta novamente no seu cajado. Manda que ele coloque a mão aqui no peito, a mão fica esbranquiçada com lepra. Depois ele coloca de novo e ela fica curada. E depois, se ele não crê nesses sinais, ainda você ainda vai transformar a água do rio Nilo, que era sagrado para os egípcios, em sangue. Aí eles crerão que você, na realidade, é enviado por mim. Porque o mundo sabe que nós somos enviados por Deus, nós temos que ter capacitação espiritual de Deus. E a quarta pergunta que ele faz é: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aqui Deus ficou irado com Moisés, essa falta de fé, de confiança. Foi Deus que formou a boca, porque Deus não podia colocar palavra na boca dele. E a gente vai ver que ele vai ser um grande estadista. O livro do Deuteronômio são 4 discursos belíssimos que ele faz ali, relembrando a história de Israel. E aqui Deus diz: fica irado, mas tudo bem, Deus é um Deus compreensivo. Tu vai ter um porta-voz, tu vai falar, teu irmão Arão, que era levita, que era eloquente, vai ser para você como se fosse um profeta. Porque você fala a ele, ele fala ao povo. E aí, diante disso, ele vai para o Egito. E ali, ele vai procurar o faraó do Egito, ele e Arão. E ele vai dizer: quem é esse Deus que enviou vocês? E aí Deus, através das 10 pragas do Egito, vai mostrar quem é o Deus de Israel. Para que os egípcios saibam, o mundo todo sabe, que ele é um Deus acima de todos os deuses. Porque cada uma dessas pragas, se você for pesquisar, for estudar, você vai ver que ela mostra a incapacidade de um Deus egípcio. A última praga dos primogênitos, o filho do faraó morre. O faraó lá era uma divindade. A água transformada em sangue, o rio Nilo também é uma divindade. Então todas aquelas divindades, elas mostram que são ineficazes diante das 10 pragas que vão ocorrer no Egito. Os feiticeiros egípcios, eles limitam as 2 primeiras pragas, mas quando chega na terceira, que é a praga de piolhos, ele diz: não, aí tem o dedo de Deus, que mostra que o poder do diabo é limitado. Ele vai só até um ponto na imitação. A partir dali, tem áreas que só Deus. A vida, por exemplo, é uma área que só é Deus. Só Deus pode dar, só Deus pode tirar a vida, que Ele é o Senhor da vida. A partir da 4ª praga, as moscas, Deus faz distinção entre os egípcios e os israelitas, que estavam na terra de Gósen. Vão ocorrer em todo o Egito aquela praga das moscas e as outras que vão acontecer. Mas Deus faz uma separação
dos que estão na terra de Gósen, porque eles não vão ser afetados por aquelas pragas. Né? Há quem diga que aí é uma prova que Deus vai nos livrar da ira, quando Ele derramar as taças de juízo sobre a terra, Ele abrir os selos, né, e tocar os trombetas. Deus vai tirar o seu povo antes disso acontecer. E ali, a partir da sexta praga, que são os tumores e as úlceras, a Bíblia diz que Deus endurece o coração do faraó. Não é que Deus, então esse texto é assim, não é que Deus colocou maldade no coração do faraó, porque aquela obstinação já está no coração dele, aquela maldade está no coração dele. Agora o homem não pode lutar contra Deus. A partir da sexta praga, que são os tumores, depois vem os elementos da natureza, chuva de granizo, fogo. O homem mesmo com o coração ruim, tendencioso para o mal ia recuar. Porque o homem não pode lutar contra Deus, mas seria por medo. E Deus coloca uma obstinação no coração dele, para ele dar curso aos desejos, as intenções malignas no coração dele, mesmo diante de algo que o assombra, que o apavora, que são as pragas que virão, as quatro últimas pragas. E na medida que as pragas iam ocorrendo, que vai Moisés, vai para o faraó, ele vai recuando. Estratégia maligna. Já é assim, não quer, ele vê que está perdendo, ele quer deixar algum ponto de contato com aquele que era oprimido, que era opresso por ele. Esse livro de Êxodo fala muito sobre guerra espiritual, sobre opressão maligna. O faraó é um tipo do diabo. Primeiro ele diz, não, tudo bem, pode adorar o seu Deus, mas adora aqui mesmo no Egito, fica aqui mesmo, sai daqui não. Aí Moisés diz, não, tem que sair. Porque os nossos sacrifícios, que é o sacrifício de animais, é abominação para você. Deixa uma distância de 3 dias no deserto. Aí depois ele diz, não, mas vai só os homens. Aí depois ele vai dizer, não, vai os homens, vai as mulheres, as crianças, mas deixa os rebanhos. Mas Moisés tinha ouvido de Deus que ia sair homens, mulheres, crianças, os rebanhos, e que os egípcios ainda iam abençoar o povo de Israel nesse saísse. E ele não negociou a promessa de Deus, ele não fez concessão. Quando Israel sair, vai sair todo Israel, seus rebanhos, ainda vai receber ouro e prata dos egípcios que vão abençoar na sua saída, com medo. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, que é o clímax de todo o juízo de Deus sobre Israel. Todos os primogênitos morrem, com exceção dos primogênitos israelitas, por causa daqueles rituais que ele faz, que coloca o sangue nos umbrais da porta, e ali o anjo do destruidor passa sobre as casas dos israelitas. Aí daí vem a comemoração da Páscoa, que quer dizer passar por cima, ou passar ao lado. Mas a Páscoa é simbologia, nós estudar mais quando estudarmos as festas religiosas judaicas. O início do Êxodo. Saiu do Egito uma multidão de 600 mil homens. Naquela época, o censo era feito com finalidade militar, então eles contavam os homens que estavam aptos ao serviço militar, então contavam os homens de 20 anos para cima. Se você pensar que saíram do Egito 600 mil homens de 20 anos para cima, pensar nos seus filhos, nas suas mulheres, era uma multidão em torno de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Uma multidão, né? E ali diz que além dos israelitas também foi agregado àquela multidão um misto de gente, provavelmente povos semitas que estavam no Egito. E essa multidão de 2 mil homens, 2 milhões de pessoas, eles vão ser conduzidos por Moisés 40 anos no deserto. Deus podia ter levado o povo de Israel pelo caminho dos filisteus, que é um caminho que tem ali ao norte da costa do Mediterrâneo, que esse caminho ele levaria menos de um mês para chegar no Egito, que é chamado caminho da terra dos filisteus, que é hoje a faixa de Gaza, né? Aquela que liga a terra de Canaã com o Egito. E ali eles poderiam ter chegado em menos de um mês. Mas por que Deus não fez isso? Primeiro, naquele caminho ali tinha fortes guarnições egípcias. Segundo, eles iam, entrasse na terra de Canaã, eles iam enfrentar um povo extremamente guerreiro, que eram os filisteus, que era acostumado à guerra. Os filisteus atacaram o Egito, o mesmo conquistaram o Egito, eles se situaram ali na faixa do Mediterrâneo, onde tinha a cidade dos filisteus. E eram povos que tinham armas de guerra, trabalhavam já com ferro, tinha carros de ferro. O povo de Israel é um povo que ainda não tinha nada disso, o povo estava saindo da escravidão. Então eles não eram adversários. E nem vão ser adversários, a conquista de Canaã é um milagre de Deus. Depois a gente vai ver isso, na época de Josué. Por quê? Porque eles não tinham armas adequadas, não tinham nada.
Para você ter uma ideia, na época de Saul, que é o primeiro rei de Israel, só tinha a espada de Saul e tinha a de Jonatas. O restante eram os arados, era foice, machado, que eles diziam que eram afiados lá nos filisteus, porque não detinham a tecnologia do ferro. E só vão ter isso na época do rei Davi, que aí sim vai dominar os filisteus e conquistar todas as nações ao redor de Israel. Mas ali, se eles fossem, eles não teriam condição, mesmo com os milagres sobrenaturais de Deus, eles iam pegar o povo mais forte, mais perigoso da terra de Canaã. Que Deus, mesmo dando a vitória na época de Josué, a gente vai ver que ele vai usar estratégias militares para entrar na terra de Canaã. Né? Deus ele trabalha em parceria com o homem. E ali também, o deserto vai ser uma escola preparatória da nação de Israel, de um povo que tinha saído da escravidão. Deus vai dar a eles o formato de uma nação. Deus vai organizar militarmente, vai organizar com as suas leis, para eles serem um povo distinto das nações da terra. Então o deserto é uma escola de preparação. E no deserto Deus vai provar também o que está no coração do israelita. Porque muitas vezes vão ser reprovados naquelas provas que Deus vai fazer com ele. Nós vamos ver agora também como foi o êxodo, né? O mapa do êxodo, o percurso que eles percorreram desde a saída do Egito, lá de Pitom e Ramsés, né? Que ficava na terra de Gozan, até a terra de Canaã. Essa peregrinação é narrada no livro de Êxodo, a primeira etapa no livro de Êxodo. Essa primeira etapa da peregrinação, que vai ser o primeiro percurso, a gente vai ver 3 percursos. Olha, em sala de aula a gente usa muito mapa, didaticamente é bem melhor. Eu sei que também no YouTube também tem recursos também, mas eu sou meio amarrado nessa parte de informática. Não vou colocar aqui um mapa, vou pedir uma coisa a vocês. As Bíblias, né, de estudo tem mapas do Êxodo. No Google também você pode pesquisar no Google e ver um mapa, porque o mapa facilita essa visualização. Você vai vendo eles passando por aquelas localidades que a Bíblia vai narrando, né, e vai ver esse percurso, né, quando ele sai, passa o Mar Vermelho, vai em direção ao Monte Sinai, depois vai para Cades Barnea, depois para a terra de Canaã, isso durante 40 anos. Aí você vai acompanhando aquele incidente. O que eu acho interessantíssimo nessa narrativa, que essa peregrinação no deserto de Israel, parece muito com a nossa vida espiritual. Muitos fatos têm ilustrações espirituais que a gente aplica na nossa vida. São as dificuldades que nós temos nessa peregrinação desse mundo. Porque, na verdade, nós somos peregrinos, né? Nós estamos em direção a Canaã celestial. E ali nós estamos passando por muitas experiências espirituais parecidas com essa. E na medida que eu vou falando, eu vou contextualizando. Mas olha no mapa, pega um mapa do Google, no Google Mapas, tem lá, bota assim, mapa da peregrinação de Israel no deserto, você vai ver mapas excelentes. E ali você vai acompanhando. O primeiro percurso, está no livro de Êxodo, é quando ele sai do Egito, lá de Pitom e Ramsés, e vai em direção ao Monte Sinai. Certo? Nesse percurso, o primeiro sobrenatural que vai ter, o primeiro ato sobrenatural é a travessia do Mar Vermelho. Porque o faraó de repente desiste de deixar o povo ir depois da 10ª praga e manda esse poderoso exército atacar Israel. Israel fica encantoado entre os egípcios e o Mar Vermelho. E ali Deus manda que ele marche, né? Que Moisés marche, e ele toca nas águas, né? Com o cajado, e o Mar Vermelho se abre. Durante toda a noite eles atravessam o Mar Vermelho. E os egípcios depois vão tentar atravessar e são mortos dentro do Mar Vermelho. E ali ocorre aquele sobrenatural, a primeira grande ação de Deus da travessia do Mar Vermelho. E ali eles vão continuar, né? Eles vão ali em redor do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que eles vão dar 3 dias no deserto. E chega em Mara. 3 dias depois com muita sede. E vão provar as águas das fontes de Mara. Essa palavra Mara quer dizer amarga. E elas são amargas. E ali eles começam já a murmurar, né? Contra Deus, contra Moisés. Por quê? Porque eu acho que eles achavam, quando passar o Mar Vermelho, que não ia ter nenhuma dificuldade na vida. Quando a gente se converte também, a gente vê tanto sobrenatural de Deus que a gente diz assim: meu Deus, agora eu vou tirar de letra. Mas sempre nós chegamos na fonte de Mara, onde as águas são amargas. Mas o que é que Deus manda que Moisés faz? Corta uma árvore, coloca dentro das águas e elas ficam potáveis, as águas ficam saudáveis. Isso mostra que mesmo diante das adversidades, Deus tem esse poder
de transformar água amargas em águas doces. E ali muitas vezes ele usa isso para se revelar, para se mostrar, porque aqui ele se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura, mostrando que Israel ia ter dificuldades durante a peregrinação na terra de Canaã. Eles não seriam um povo que estaria debaixo de uma redoma de vidas, imunes ao sofrimento e à dor. Mas ele disse, mas quem vai andar contigo é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que tem o poder de transformar a água amarga, as experiências amargas da vida, em algo que vai fazer bem para a tua vitória, para o teu crescimento espiritual. E ali quando ele sai de Mar, ele chega em Elim, um oásis no meio do deserto, que a Bíblia diz que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, mostrando que muitas vezes quando nós passamos por peregrinações, nós chegamos a esse refrigério de Deus, dá sempre um refrigério de Deus no meio do deserto, no meio das lutas, da dificuldade. Eu estou querendo chegar em Elim, você também está querendo chegar em Elim, um oásis no meio do deserto, onde eu posso receber o refrigério de Deus e o descanso de Deus. E ali eles vão, continua na peregrinação, você vai lendo lá em Êxodo, você vai vendo isso, direção ao Monte Sinai. E ali quando ele chega no local, eles começam a sentir fome, começam a murmurar contra Deus, contra Moisés. Murmurar contra Moisés, né? Mas ela estava murmurando contra Deus. E Moisés era só um instrumento de Deus. E ali quando eles estão com famintos, Deus manda maná. Durante 40 anos no deserto vai cair, pela manhã vai cair uma semente parecida com de coentro, pequenininha. E ali eles vão fazer bolos. E ali vai ser o maná. Mas a palavra maná quer dizer, o que é isso? Porque é o pão do céu. Depois Jesus disse que ele é o maná, é o pão que desceu do céu para matar a nossa fome espiritual. Aquele maná era um tipo de Cristo. E ali, depois Deus manda as codornizes. Diz que esse fenômeno, né, tem um livro, né, que a Bíblia tem razão. Ele pega essa peregrinação de Êxodo e ele vai mostrando que aquele fenômeno existia. Diz que as voantes, né, as codornizes, quando elas atravessam o Mar Vermelho, elas vêm tão cansadas que elas se atiram na areia do deserto. O milagre é porque Deus usa um elemento da natureza e cai na hora que ele diz, no meio do acampamento de Israel, na hora que ele diz que vai cair. O que mostra que Deus tem controle sobre toda a criação, sobre toda a natureza. E ali são saciados de fome. E aí eles vão sentir sede. Vão orar novamente. Diante da sede, no deserto. Aí Deus que manda que Moisés pega o cajado e toca na rocha, lá em Refidim, e sai água da rocha, alimenta os israelitas, os seus rebanhos. E eles prosseguem. E aí quando eles vão chegando no Monte Sinai, são atacados pelos amalequitas, povos saqueadores do deserto. E eles estão trabalhando uma batalha interessante. Moisés fica no alto do monte, e lá na planície, quem vai lutar para o Israel é Josué. Deus já está preparando Josué, o general da conquista. E a Bíblia diz que lá no alto do monte, quando Moisés ergueu os braços em intercessão pelo povo de Israel, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas quando ele estava cansado, os baixos começavam a decair, os amalequitas predominavam. Aí Arão e Ur, que estão com Moisés lá no alto do monte, vão sentar ele numa rocha, numa pedra, e um vai segurar no braço direito e no braço esquerdo. E ali aquela força, aquele apoio que nós temos que ter da intercessão, da oração, faz com que aquele jovem, né, guerreiro, Josué, derrota os amalequitas. E ali Deus é chamado de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E chegam no Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, o povo de Israel vai receber a lei de Moisés, os 10 mandamentos, vai receber a orientação para construir o tabernáculo. E eles vão passar em torno de 1 ano naquela região ali. Deus vai ensinar o povo de Israel, vai formar deles uma nação lá no Monte Sinai. Porque eles vão receber as duas coisas mais importantes que nós vamos estudar depois. A lei de Moisés, né, que ali vai ser o grande diferencial dele em relação àquelas nações da terra. Embora a lei de Moisés a gente vai ver que tem vários preceitos daquela própria cultura que eles moravam. E o tabernáculo. Deus vai ensinar o povo de Israel a adorar, como se aproximar dele. E para a primeira orientação do tabernáculo, depois vai ser o modelo também do tempo de Salomão. E vai determinar todas as formas de adoração que o povo de Israel deve ter. E ali eles vão aprender isso no Monte Sinai, nesse ano que eles passam ali lá no Monte Sinai, no Monte Horebe.
eles terminam essa primeira etapa da viagem deles. Vamos para o segundo percurso. Depois de um ano que eles estão ali, diz assim, olha, no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Esse percurso aqui, quando a nuvem se levantava no tabernáculo, quando eles estavam no deserto, é sinal que eles tinham que marchar. Quando ela baixava, eles acampavam, armavam o tabernáculo. E aqui está em Números, essa segunda etapa desse percurso, que vai lá do Monte Sinai até Cades Barnea, está no livro de Números. E aqui eles vão nessa segunda etapa da peregrinação, que está narrado lá em Números, como eu já falei. E aqui o povo de Israel está todo organizado. Se você ler o início do livro de Números, a palavra Números é porque tem 2 censos. No início, lá, quando eles chegam no Monte Sinai, quando eles estão passando no Monte Sinai, eles contam. E contam em torno de 603 mil homens. Um quantitativo parecido quanto ao que saiu do Egito. Quando eles surge uma nova geração que vai conquistar Canaã, 40 anos depois, eles contam também no final do livro de Números, e dá em torno de 600 mil homens. Aí mostra o quê? Que Deus manteve aquele quantitativo, mesmo morrendo toda aquela geração, durante os 40 anos de peregrinação no deserto. É por isso que é chamado de Números, né? Na versão grega, o livro esse livro, né? Que narra esse percurso da história de Israel. Então aqui, o povo está organizado, o povo vai receber a lei de santidade, o povo aprendeu até a marchar, como as tribos iam marchar no deserto. Aprendeu como ia acampar, como ia adorar a Deus e vai em marcha. Mas aqui vai acontecer uma coisa. A gente vai ver um Deus mais rigoroso. Que mostra que quanto maior a revelação de Deus, maior a cobrança. Eles vão repetir os mesmos erros da primeira fase. Mas você vai ver o juízo de Deus quando eles errarem. E você também vai ver outro detalhe. O líder Moisés começa a passar por grandes lutas na sua liderança. Ele vai chegar ao ponto de questionar a Deus. Esse livro de Números, esses versículos que a gente vai ver aqui, essas passagens, eles mostram exatamente o peso da liderança, o servo de Deus. O povo, quando sai logo do Sinai, chega num lugar chamado de Taberá, que começa a murmurar contra Deus também nesse local, porque estão com fome. Aí Deus manda novamente as cordonizes. Só que quando manda as cordonizes, quando estão com as carnes entre os dentes, lá o livro de Números diz, Deus, essa palavra taberá quer dizer queimadura, porque Deus manda um fogo do céu que consome as extremidades do acampamento de Israel. Então aqui Deus castiga o povo. E quando ocorre esse castigo, Deus não entende essa dureza de Deus. A nossa grande luta, às vezes, é porque nós não entendemos o agir de Deus, porque nós queremos entender o agir de Deus. Às vezes é pela fé. E aí Moisés começa a questionar Deus. E aí começa a chorar diante de Deus, a achar pesado o fardo da liderança do povo que ele vai conduzindo no deserto. Mas Deus escuta ele. Mesmo ele pedindo para morrer, mesmo ele chorando diante de Deus, mesmo ele reconhecendo as fraquezas. Deus entende nossa fragilidade humana. E Deus disse, reúna 70 anciões de Israel, que eu vou tirar um pouco da unção do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre eles. Aí tem aquele incidente, os anciões, 70 anciões, aí eles começam a profetizar, mas tinha ficado 2 no acampamento, que era Eldade e Meldade, e eles começam a profetizar no meio do acampamento, e aí Josué vem correndo para Moisés, estão profetizando, como só Moisés pudesse profetizar. Aí Moisés diz assim, né, na sua humildade, oxalá que todos fossem profetas. Ele mesmo tinha pedido para dividir o fardo, o peso da liderança, e aqueles homens vão ajudá-lo a partir dali. Moisés é traído pelos irmãos, que mostra que muitas lutas nossas são dentro da nossa própria casa. Arão era o sumo sacerdote, Miriam era a profetisa. E Moisés casa com uma mulher cuxita, que era etíope. E eles começam a falar, junto com o acampamento de Israel, desse casamento de Moisés com essa mulher que não era israelita. Mas na realidade, se você ler o texto, você vai ver lá em Números que, na realidade, eles questionam a liderança de Moisés. Eles estão com ciúme pela proeminência que Moisés tinha dentro do acampamento de Israel. Vocês não são sacerdotes, eu não sou profetisa.
E aí diz que Moisés não diz uma palavra, eles vêm contra ele, a família dele. Por isso que a Bíblia diz que é o homem mais muito manso na terra. E Deus vai descer uma nuvem na frente do tabernáculo. E é ele que vai defender o servo Moisés. E vai dizer para Miriam e Arão: ora, com vocês eu falo através de sonhos e visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. E ela fica leprosa. Durante 7 dias ela fica leprosa fora do acampamento de Israel. Por que que Arão também não sabe? A pessoa pergunta, não sei. Por que a mão de Deus pesou mais sobre Arão, sobre a Miriam, né, a profetisa? A Bíblia não diz. Provavelmente o que ela fez foi de maior gravidade. E Arão também era o sumo sacerdote, né? Ele não podia ficar leproso naquela época, né? Dentro daqueles rituais judaicos. Mas ali você vê a luta que ele está travando. O povo murmurando contra ele, questionando a liderança dele. Ele em uma luta interior com Deus pelo peso da liderança. E a própria família dele tramando pelas costas dele. Vê que é difícil, mas Deus deu a vitória a ele. E aí ele vai em direção a Cades Barnea. Quando ele chega em Cades Barnea, que era uma localidade na entrada da terra prometida, tinha transcorrido 2 anos. O tempo que Deus precisava para trabalhar na Israel eram 2 anos. Porque esses 38 anos que eles vão passar ainda andando em círculo é um tempo extremamente frutífero. A gente vai ver aqui. Não tem nada de destaque. Foi só para que aquela geração morresse. E os filhos dele entrassem na terra. Mas quando ele chega depois de 2 anos de peregrinação, ali já sabiam, estavam preparados para entrar. Mas aí eles vão fazer o seguinte: vamos mandar espias. E eles escolhem um espia de cada tribo. Da tribo de Judá vai Caleb, da tribo de Efraim eles mandam Josué, que na época era chamado de Osés. Era o Josué. E esses 12 espias vão na terra, vão andar 40 dias na terra. E vão ver que a terra é boa, a terra mana leite e mel. Eles vão trazer um ramo da videira com cacho de fruta que diz que precisa de 2 anos para carregar. Mas quando eles chegam, eles trazem um relatório extremamente pessimista. Eles dizem: as cidades são amuralhadas, muralhas gigantes. Tem gigantes lá que olha para nós e era como se nós fôssemos gafanhotos. E quando eles começam a mostrar todas essas dificuldades que eles vão enfrentar, o povo de Israel começa a murmurar contra Deus e dizer, você vê que o que ofende a Deus na incredulidade é porque a incredulidade ela questiona o caráter de Deus. Eles disseram assim, lá em Números capítulo 13, versículo 14, eles chegam ao ponto de dizer que Deus tinha trazido eles até no deserto, para matar no deserto. Eles tinham visto o sobrenatural de Deus naqueles 2 anos, o cuidado de Deus por eles. Mas eles pensavam que Deus não ia dar a posse da terra, que Deus tinha, o propósito de Deus mesmo era matá-los ali no deserto. E a gente acha duro, né? A natureza do povo de Israel, o povo de dura serviço. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que vemos o sobrenatural de Deus, nós que andamos com Deus, vemos milagres. De repente, numa dificuldade na nossa vida, nós começamos a questionar a Deus e pensamos que Deus nos trouxe até ali para matar. Nós duvidamos do escape que Deus vai nos dar, da vitória que Deus nos dá, porque as circunstâncias se tornam maior daquilo que nós pensamos que o nosso Deus vai fazer. Porque a dúvida de Israel não era uma questão de poder de Deus, não. Ele sabia que Deus podia derrubar aquelas muralhas? Sabia. Ele sabia que Deus podia vencer aqueles gigantes? Sabia, eles tinham visto o Mar Vermelho. Os exércitos egípcios morrendo dentro do Mar Vermelho. A dúvida deles é: Deus quer fazer? A incredulidade da maioria das vezes não é nós duvidarmos que Deus pode fazer, é Deus quer fazer. Deus se preocupa comigo. Deus me ama. Deus vai me dar a vitória, ou Deus vai me abandonar aqui para eu morrer no deserto. Essa é a grande luta. E se há uma coisa que ira Deus, é a incredulidade. E ali Deus diz assim: olha, os dias que vocês passaram no deserto vão ser os anos. Aliás, os dias que vocês passaram lá na terra prometida, os 40 dias, são os anos que vocês vão passar no deserto. Diante daquilo. Mas teve uma resposta positiva. Antes de concluir, eu vou dizer isso. 2 espias, que foi Josué e Caleb, disseram: realmente tem as dificuldades, mas se Deus nos trouxe, vai dar a vitória.
Mas a multidão, o povão, ele preferiu crer no relatório pessimista, não no relatório de fé de Josué e Caleb. E Deus disse assim, diante daquilo: olha, todos os dias que vocês passarem na terra, os 40 dias, os anos vão passar em dizendo. Vocês vão passar 2 anos, vocês vão passar mais 38 anos andando em círculo, que é o terceiro percurso, em torno do Monte Seir, para que toda essa geração morra, de homens de 20 anos que saíram lá do Egito. Toda essa geração morra, com exceção de Josué e Caleb, que creram na minha promessa. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 3 do livro da Epístola dos Hebreus, que ele cita esse fato e diz assim, que a incredulidade é que nos impede de entrarmos e adquirir as promessas de Deus. Quem se adquire pela fé. E eles vão passar mais 38 anos andando em círculo, uma época extremamente infrutífera, que é o terceiro percurso da viagem. E você vai ver aqui que é infrutífero. E com toda aquela geração morre, com exceção de Josué e Caleb, os filhos daquela geração incrédula que se perdeu pela incredulidade, vão conquistar a terra prometida. Que nessa época aqui, desse terceiro percurso, que eles vão ficar lá naquela região ali em torno do Monte Seir, vai ter a rebelião de Coré, Datã e Abirã. Coré era um levita, era descendente de Arão, era coatita, mas não era, aliás, era descendente de Levi, levita, né? É descendente de Coate, era coatita, mas não era da família de Arão, podia ser sacerdote. E ele não queria ser só levita, ele queria ser sacerdote. E desafia a autoridade de Arão. E Moisés diz assim: olha, fala o seguinte, cada tribo traga uma vara, aquela que florescer é a tribo escolhida para ter o sacerdócio. E na de Levi colocaram o nome Arão. Dia seguinte, perto da Arca da Aliança, a tribo de Arão tinha florescido, e essa vara que floresceu foi colocada dentro da Arca da Aliança, para mostrar que o sacerdócio em Israel pertencia à família de Arão. E aqueles 250 que foram oferecer incenso a Deus, descendentes de sacerdotes, falsos sacerdotes, foram fulminados dentro do santuário de Deus. Mas Deus poupou os filhos de Coré. Os coreitas são aqueles que fizeram salmos belíssimos. Os filhos de Coré ou de Corá, né, ao lado de Davi, são os grandes salmistas da Bíblia. Mas Datã e Abirã e a família deles desafiaram foi o poder de Moisés. Sete tinham com saudade das comidas do Egito. E ali incitava o povo a voltar para o Egito. E Deus diz assim, quando Datã e Abirã se levantam contra ele: ah, se realmente vocês estiverem certos, vocês vão morrer de morte natural. Mas a Bíblia diz lá em Números que a terra se abriu, eles foram engolidos vivos, ele e a família dele, por se levantar contra o homem de Deus, Moisés, e questionar a sua liderança. Depois nós vimos o próprio Moisés desobedecendo a Deus. Ele chega numa situação que Deus diz: olha, fala a rocha, porque vai sair água da rocha. E ele está tão irado com o povo, que ele pega o cajado e diz: eu e Arão vamos dar água a você. Não é nem Deus que vai dar a ele. E diz que ele fere e toca 2 vezes na rocha, e sai água. Mas aquela rocha prefigurava Cristo, que é ferido uma única vez na cruz do Calvário. Por isso que Deus fala a rocha, já tinha ferido a rocha lá atrás. E dele manda rios de água vivas, as águas do seu espírito. Em função daquela desobediência de Moisés, Deus disse assim: olha, você não vai entrar na terra prometida. E no final nós vamos subir no alto do Monte Nebo, contemplar a terra e ser recolhido por Deus. Mas ele vai ver só de longe a terra prometida. Quem vai conquistar é Josué. Depois tem o incidente da serpente de bronze, que Jesus fala no Evangelho de João. Eles estão sendo picados por serpentes venenosas. E aí Deus manda ele levantar uma haste de uma serpente de bronze. E todo aquele que era picado olhava para essa serpente e era curado. E as pessoas talvez não entendessem, muita gente não entende. Por que é uma serpente? Aquela serpente, mesmo sendo o símbolo do mal, representa Jesus na cruz do Calvário. Porque ele não tinha pecado, mas ele se tornou maldito por amor a nós. Ali quando ele está fazendo a obra de expiação, ele diz: Deus meu Deus, porque eles pararam.
Todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades estão sobre ele. E diz lá em Deuteronômio, maldito que é pendurado no madeiro. O principal diz que ele se torna maldito por amor a Deus. Toda a ira de Deus vem sobre ele, a ira que deveria vir sobre nós. Porque ele era bom, ele era perfeito, ele era justo. Vem sobre ele. E ali ele apaga todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Essa serpente, ela simboliza isso. Quando o Filho de Deus é levantado na cruz, como uma serpente de bronze, todo aquele que olha para ele, a serpente, o diabo, não tem mais domínio sobre ele. Todo aquele que olha para essa cruz e vê Cristo como seu substituto, morrendo pelos seus pecados, pagando o preço devido por cada uma das nossas transgressões. O diabo, a serpente, o anjo destruidor, não tem mais poder sobre nós. Somos curados, somos sarados para viver eternamente com Deus. E no final tem os preparativos para a conquista de Canaã. E aí termina. Vai continuar a história em Josué. E Deuteronômio, que é o livro que vem logo a seguir de Números, é apenas uma recapitulação da história de Israel. Espero que você tenha gostado da aula. Mas eu digo para você, é fascinante estudar a palavra de Deus. Eu sempre me emociono quando eu leio a palavra de Deus. Eu sempre vejo nessas histórias o cuidado, o amor que Deus tem pela minha vida. E é isso que eu quero que você sinta. Que Deus te ama. Você que é um chavão, mas que você prove desse amor. Que você sinta-se amado por Deus no seu dia a dia, na sua vida. E você entenda que essa palavra que dá a vida. Essa palavra que faz do povo de Deus um povo diferente, um povo separado, um povo para a sua glória. Então que Cristo te abençoe.